Olá pessoal, agora eu vou mostrar para vocês como fazer o alinhamento em 3 camadas, tá? Das imagens. Vamos clicar aqui no menu arquivo e vamos criar um arquivo novo, tá? Vamos clicar aqui em nova ou Ctrl N. Aqui em opções avançadas, os elos estão unidos, né? Se a medida estiver diferente entre largura e altura, você tira o elo entre as correntinhas e coloca essa medida aqui, 1080 por 1080, tá? E vamos aqui embaixo em preencher com cor de fundo, escolha essa opção aqui, tá? E vamos dar OK. Então a gente vai criar um arquivo, uma camada, né? Com o tamanho de um post quadrado do Instagram, que é 1080 por 1080. Agora vou abrir uma imagem, menu arquivo, e vamos abrir como camadas. Vou escolher um arquivo aqui e vou clicar em abrir. Ok, meu arquivo está no centro, né? Minha imagem está no centro, minha camada uma em relação à outra, uma está no centro em relação à outra. E vou fazer o alinhamento aqui com essa ferramenta aqui chamada ferramenta de alinhamento. Alinhar ou arranja camadas e outros objetos, tá? Essa é a ferramenta de movimento, né? Que é o movimento aqui, tá ok? E essa é a ferramenta de alinhamento. Então, qualquer uma dessas ferramentas, né, que eu clicar aqui da caixa de ferramentas, eu vou ativar a minha caixa de diálogo de encaixe chamada opções de ferramentas. Então, eu ativo as opções dessa ferramenta. Então, vamos ferramenta de alinhamento, né? Eu vou alinhar pela seleção, ok? Ela não está selecionada ainda, mas quando eu clico em cima dela, aparecem os pontos de controle nos cantinhos da imagem, né? Então, aqui eu tenho 3 tipos de alinhamento, 3 em cima e 3 embaixo. Tenho 6 alinhamentos. Os de cima são alinhamentos horizontais, que vai do esquerdo ao direito, passando pelo centro, né? E os de baixo são os alinhamentos verticais, que vai da parte superior à parte inferior, passando pelo meio, ok? Então, vamos lá. Eu vou alinhar aqui, a primeira opção, alinhar lado esquerdo do objeto. Quando eu clico aqui, ele alinha do lado esquerdo. Quando eu clico no centro, alinhar centro do objeto. Vai para o centro. E o à direita, alinhar lado direito do objeto, ele vai para o lado direito, ok? Repararam que ele fez o alinhamento somente na horizontal, né? Da esquerda para a direita. Agora eu vou fazer o alinhamento da parte vertical. Então vamos lá, eu vou alinhar lado de cima do objeto, ele vai para cima. Alinhar meia altura do objeto, vai para o meio. E alinhar lado de baixo do objeto, vai para baixo. Se eu quiser botar a imagem no centro, eu tenho que fazer os dois alinhamentos, tanto horizontal como vertical, no centro e ao meio. Então, no centro, horizontal, no centro, vertical, tá? E a imagem vai para o centro, ok? Agora eu vou fazer o alinhamento em relação a uma outra imagem. Então, arquivo, vamos lá abrir como camadas e vou clicar em outro arquivo, ok? E ele vai entrar como uma camada nesse arquivo aqui. Vamos lá, ele está lá, né? Se eu clicar aqui na ferramenta movimento, eu consigo movimentar, tirar ele do local. É interessante a gente marcar essa opção aqui também, olha lá. Na barra de menu, no menu visualizar, a gente marca essa opção aqui, atrair para a borda da tela. Ó, quando eu faço isso e utilizo a ferramenta de movimento e ando, ó, ele agarra na borda da tela, tá vendo? Ele fica agarradinho e aí eu consigo ter um controle maior aqui, ó. Ó, parece que tem um imã, né? Parece que ele agarra, tá? Vou colocar essa imagem aqui para cima, essa camada para cima, arrastei e vou fazer o alinhamento lá com a ferramenta de alinhamento. As opções dela abriram aqui, né? Opções de ferramenta e vou lá. Quero fazer os dois alinhamentos um em relação ao outro. Vou dar um clique em cima dessa imagem, vou apertar o Shift e dar um clique em cima da outra imagem. Aqui é a mesma coisa, eu vou distribuir o alinhamento entre eles. Então, eu tenho a mesma coisa, distribuir lados esquerdos dos objetos, distribuir centros horizontais dos objetos, distribuir lados direitos dos objetos.
E por último, distribuir alvos uniformemente na horizontal, ok? Então, se eu fizer à esquerda, ó, um em relação ao outro, ó, um em relação ao outro. À direita, à direita. Na parte superior, na parte superior. Na parte inferior, na parte inferior. No centro, verticalmente, no centro, horizontalmente. Eles ficam alinhados em conjunto. E se eu clicar aqui em distribuir alvos uniformemente na horizontal, eles vão ser distribuídos na horizontal e aqui distribuídos na vertical, ok? Então aqui eu posso fazer um alinhamento entre um e outro. Agora eu vou apagar uma das camadas. Eu vou apagar essa daqui, vou clicar aqui em remover esta camada. Fiquei com a primeira camada aqui, né? E vou fazer um alinhamento em relação à seleção. Como é que é isso? Eu clico nessa ferramenta aqui de seleção retangular. A seleção que eu fizer, no local que eu fizer, ele vai alinhar em relação a ela. Então, eu clico aqui e faço uma área. Quero alinhar aqui nessa área aqui, ó. Tá? Cliquei. E aí, vou lá na ferramenta de alinhamento e clico em cima da minha imagem. Os pontos de controle ficam marcados. E aí, eu venho aqui, ó, já tá como seleção, e eu alinho, ó, centro, horizontal e meio vertical. Tá vendo? Se eu clicar à esquerda, fica à esquerda, à direita, fica à direita, tá? Inferior, superior, ok? Então, eu consigo fazer todos os alinhamentos em relação a essa área de seleção. Reparem que se eu marcar aqui imagem e tentar fazer esse alinhamento, ó, vejam que ele vai alinhar em relação à imagem toda, ó, inferior, superior, esquerda e direita. Ele ignora o alinhamento da seleção, mas se eu marcar a seleção, ele vai fazer o alinhamento em relação da minha área que está selecionada, ok? Para tirar essa seleção, esse pontilhado, né, eu aperto Ctrl, Shift e A, e aí sai a seleção. E aí, se eu quiser, volto para o centro novamente, ele fica certinho alinhado no meio. Tá bom, gente? Então, por enquanto é só.